fazer uma pergunta para vocês antes da gente começar. Tem alguém que você sente assim muitas saudades? De alguém assim que você há muito tempo que você não sente assim, que você não vê, que você tem vontade assim de encontrar? Já faz 11 anos que eu não volto, meu pai e minha mãe. 11 anos. Caramba. Aí, ó. Pouco até a gente, ó. Eu fiquei só 1 ano e meio, agora o Hélio já fazia 3. Não só o pai e a mãe, né? Minha família inteira. Meus irmãos, minha avó. Alguém mais? Sente assim? Que eu acho que a maioria, né, que não tá, que a família tá longe. Eu esqueci de falar do meu pai que faleceu, né? Hum. Eu fiquei muito tempo aqui no Japão, 25 anos. Aí fiquei, vou ver, acabei não. Isso que eu tenho Isso medo. que é ruim também. Eu tenho medo disso. Isso que me dói mais ainda, né? Eu poderia ter ido, aí não fui. Foi. Pensando depois, aí ele acabou falecendo, né? Os dois pais, né? Uhum. Acabei não vendo. Eu acho que nós vivemos uma vida de que nós vamos construindo relacionamentos com pessoas e à medida que nós vamos seguindo a nossa vida, em algum momento a gente acaba se distanciando das pessoas que a gente gostaria de estar perto, né? Como meus pais falaram, né? Eles estão aqui há 3 anos. Agora que a gente está aqui, né? Minha mãe te viu antes. Eu antes morava numa outra cidade, então a maioria dos meus amigos, da minha namorada também, a gente não se via, a gente ficou 1 ano vivendo à distância, namorando à distância. O Samuca já, desde que começou a namorar, já namora dessa forma. Enfim, a gente sente saudade de muitas pessoas, né? Tem as pessoas que talvez até mesmo com a internet, mesmo com o telefone celular que a gente tem, ainda a gente sente a falta da presença dessas pessoas, né? A gente necessita, a gente precisa da presença dessas pessoas. E é algo que, quando a gente para pensar, é algo que é triste, que muitas vezes a gente sofre, né? E quando a gente para para pensar, então, ainda a respeito de nossas vidas como seres humanos, né, de como a gente vê toda a humanidade, né, todos nós fomos criados no sentido de que nós dependemos da presença de Deus. Nós precisamos deste Deus que criou todas as coisas, porque sem Ele nós não somos nada e não conseguimos preencher aquilo que nós mais precisamos para as nossas vidas. E a gente sabe que, na realidade, existe uma questão principal que faz com que nós não podemos estar presentes diante de Deus. Deus, ele é onipresente, né? Uma das coisas que a gente aprende. Aí, sobre as primeiras coisas que a gente aprende sobre Deus, que ele é onipresente, onipotente, que ele é soberano, que ele é um Deus de amor. Mas quando a gente pensa sobre Deus ser onipresente, é que ele está em todos os lugares. Mas isso não significa que o ser humano consegue experimentar essa presença de Deus pelo fato de ele estar em todos os lugares. Talvez essa é meio que essa ideia de internet, né? Que nós conseguimos estar em todos os lugares, mas nós não conseguimos experimentar a presença de todas as pessoas ao mesmo tempo. Só que a razão de diante a gente estar disso diante de Deus é pelo fato de que nós temos algo que não faz com que essa presença de Deus possa ser experimentada plenamente. É o pecado em nossas vidas. Nós somos pecadores, todos somos pecadores, todos nós pecamos. Você pensa assim, nossa, mas por que o pecado ele é algo assim tão drástico e tão ruim, que não pode fazer com que a gente possa experimentar essa presença deste Deus? Se pensar dessa forma, eu não lembro direito quem disse, mas eu acredito que tenha sido um dos principais pais da igreja, um dos principais filósofos que a gente aprende aí, se chama Agostinho. Ele uma vez disse que o castigo, o tamanho do castigo é determinado do tamanho da honra do ofendido. Por exemplo, se você pisa numa formiga aqui, é ruim, né? Não estou dizendo que você tem que sair aí pisando em formigas, né? Mas não vai acontecer nada com você, certo? Digamos que aqui então, vocês me ajudam aí nas autoridades do Japão aí. Mas digamos que você está ali andando na rua, e aí o Rogério passa ali, você bate no Rogério e acaba machucando ele. Tem uma indenização que você vai ter que pagar para ele, né? Tem um castigo, com certeza, né? Vai ter que acertar com ela. Atropela aí, parceiro. Vai ter que acertar com ela depois. Tem um castigo que você vai ter que ali. Existe uma questão. Agora, qual é a diferença do Rogério e da formiga? Porque
porque ele é mais importante que uma formiga, certo? Digamos que então chega aí o primeiro-ministro, talvez, o mais importante O AB. aqui. Ou como? Imperador. AB. Né? Não, O deixa chegar, já chega no imperador. Chega aí o primeiro-ministro, ele tá fazendo um comício aí na rua, você só dá um esbarrão no primeiro-ministro. Acho que vai acontecer de ser preso, talvez. Você vai ter que pagar uma multa muito grande, não sei. Imagina então se você chega ali no imperador e você quer só chegar perto dele para fazer alguma coisa nele. O segurança já te prende ali, você nem precisa nem encostar no cara. Só você tentar chegar perto já é. Por quê? Porque é do tamanho da honra daquele que está ali. Nós fazemos diante disso então com pessoas, imagina como a gente entende a respeito de quem é Deus. Se Ele é o Deus todo-criador, o Deus todo-poderoso, o Deus que criou todas as coisas, uma ofensa contra Ele, qual que deve ser o nosso castigo? A Bíblia nos diz: a morte. Separação eterna deste Deus. O fato de que nós não podemos estar presentes diante deste Deus. Nós não somos capazes de experimentar essa presença desse Deus. Mesmo sendo um Deus onipresente, que está em todos os lugares, nós não conseguimos experimentar essa presença de Deus. E é então que a gente entra numa situação que pode mudar toda a história, dar a solução para isso. E eu queria que a gente não vai olhar um texto e discorrer sobre ele, mas alguns textos que vão mostrar um pouquinho sobre isso, para a gente entender como que Deus faz essa solução, como que Deus pode propor a nós uma solução para essa circunstância do qual nós não podemos experimentar a presença de Deus. E aí eu vou pedir que vocês me ajudem diante disso para a gente ir conseguindo ler os textos. Mas eu queria primeiro que a gente entendesse ali o que João capítulo 1, no versículo 14, ele vai dizer para nós. E no Evangelho de João, no capítulo 1 mesmo ali. Capítulo 1, no versículo 14. João 1, 14. Alguém pode? 1,14. Isso. Alguém pode ler para mim, por favor? Assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Então ele começa dizendo que a palavra, ou uma outra versão diz de uma forma diferente. O que ele diz ali? Assim a palavra. Qual que, em vez de ser palavra, o que aparece aí no começo do seu versículo 14? Me parece que aquele que é a palavra tornou-se a carne. Palavra ainda, né? Então não tem nenhuma versão diferente. Talvez algumas versões mais antigas vão dizer o verbo, né? Alguém sabe me dizer de quem que João está dizendo aqui? De Deus. De quem? Jesus, sim. Mas alguém saberia me dizer necessariamente o que seria a palavra ou o verbo? O que seria isso? Talvez a gente perde um pouco a ideia. O João está tentando ser bem filosófico aqui, né? Mas a ideia aqui, talvez muitas pessoas dizem, talvez seja uma expressão, no sentido de que a palavra é a expressão, ou seja, que a palavra de Deus é do qual faz todas as coisas. Então pode ser a ideia de que a palavra de Deus, então, aquilo que gera a vida, do qual faz todas as coisas, do qual criou todas as coisas, e no sentido de poder de Deus nesse sentido, é que então pode ser essa ideia, que então é a expressão exata de quem Deus é, a revelação exata de quem Deus é, ela se faz carne. E ele diz ali no versículo 1 do capítulo 1 ainda, ali, que no princípio aquele que é a palavra, o que era o verbo, já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Não só se fez carne, mas essa palavra, ou seja, a pessoa de Cristo Jesus, é Deus. O próprio Jesus, ele é Deus. Ao mesmo tempo que ele é filho de Deus, mas ele é Deus. A Bíblia vai dizer isso pra gente. Mas ele está dizendo aqui para nós, que nesse versículo aqui de João, que Deus, ele não é um Deus, ao vendo a necessidade do homem, ao vendo a realidade do homem, de nós sermos pecadores, estarmos separados dessa presença de Deus,
Ele não é o Deus que se olha para isso e não se preocupa mais com isso. Que não quer mais uma realidade, que espera que o ser humano viva distante dele. Não, ele toma então a ação de dar o seu próprio filho para habitar no meio de nós. Não sei se alguma versão diz aí diferente, ou de que talvez ele viveu entre nós. Não sei se a sua versão está aí dizendo sobre isso. A palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Isso. Só que quando a gente olha para o texto em português, a gente acaba não entendendo que esse versículo viver ou habitar, essa palavra em si, ela pode nos ensinar. Porque literalmente ela está dizendo tabernaculou entre nós. Alguém consegue entender mais ou menos o que é essa ideia? Te lembra alguma coisa essa palavra? Tabernaculou. Tabernáculo. Meu pai, vocês estudaram Êxodo aqui com o pessoal, né? Então, vocês respondem aí. Eles sabem tudo sobre isso. Então, olha, sabe tudo. Né? Se eu vou perguntar, você tem que responder. Cadê? Mas essa ideia de quando o João está dizendo aqui, tem essa ideia muito clara pro pessoal aqui entendendo a respeito dessa ideia de tabernacular, de Deus habitar, o próprio Filho de Deus habitando no meio do povo. Mas para nós precisamos voltar um pouquinho e entender o que João está querendo nos ensinar aqui então. E aí eu convido você a voltar um pouquinho lá pro livro de Êxodo, porque você vai lembrar tudo que meu pai ensinou para vocês, né? Claro, com certeza. Mas lá no livro de Êxodo, quando a gente vê a partir do versículo 20, do capítulo 25. 25 de Êxodo. Mas antes da gente ler esses versículos aqui, a gente tem que entender como que era a presença de Deus no meio do povo. Como que Deus fazia para habitar no meio das pessoas, dos seres humanos. O que acontece no capítulo 1 de Gênesis? Alguém sabe me dizer? Criação. Isso. Criação. Capítulo 1 e 2 a gente vê a criação do ser humano. Só que a gente vê ali um desenrolar de Deus criando toda a criação, tudo que a gente vê, todo o universo sendo criado, onde o ponto alto da criação é o quê? Chuta aí qual é o ponto alto de toda a criação. A criação de Adão. Isso, a criação do ser humano. Por que é o ponto alto de toda a criação? Porque o ser humano ele consegue representar plenamente quem Deus é, não é? Quando a gente vê lá, ele diz que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, nós conseguimos refletir o que é a glória de Deus de uma maneira que toda a criação não consegue. Porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Existem várias explicações para isso, mas de uma forma simples nós podemos pensar, nós podemos sentir, nós temos o poder no sentido de termos autoridade sobre os animais, o qual Deus fala ali para Adão, dele dar os nomes dos animais, ele cuidar da terra, de ele produzir, coisa que um animal não pode fazer, coisa que uma plantinha não pode fazer. E nós podemos representar a imagem e semelhança de Deus nesse sentido. Nós refletimos essa imagem. E aí a gente vê lá no versículo 8 do capítulo 3, dizendo que Deus, ele anda com o povo. Ele andava ali no meio do jardim, caminhava no meio do jardim, no meio ali de Adão e Eva. Porque talvez fosse algo comum que Deus fazia. Não no sentido que ele caminhava literalmente, mas de que ele estava ali presente. Mas aí no capítulo 3 aconteceu algo drástico. Algo que quando as pessoas estão ouvindo ali, Adão e Eva estão ouvindo o caminhar de Deus, não é aquele caminhar gostoso de falar, Deus está chegando, vamos lá no encontro dele. Não, eles se escondem, eles estão com vergonha, eles estão com medo, eles se escondem de Deus. Por quê? Por que aconteceu no capítulo 3? Vou explicar. Eles obedeceram a Deus, obedeceram uma ordem direta de Deus. E aí então, eles não, mesmo Deus estando ali, eles não queriam mais estar na presença de Deus. E aí, então a gente vê um desenrolar da história, Deus escolhendo homens para formar o seu povo, até que então ele manda José para o Egito, no final do capítulo do livro de Gênesis. E ali então, José ele constrói toda a sua família ali, que se torna uma família muito grande, que é o povo de Israel. O povo de Israel é colocado como escravo pelo faraó, que tinha esquecido totalmente quem era esse José, que tinha feito coisas boas para o Egito. E aí, então escraviza o povo, e aí então Deus levanta Moisés para retirar o povo dali.
tira o povo ali através do que a gente vê de toda a história da Páscoa, de toda a história ali da travessia do Mar Vermelho. E aí então, quando o povo está no deserto, Deus vai dar todas as leis, mas existe algo magnífico que acontece na história. O povo para ali no Monte Sinai, e antes de Deus dar todas as leis, ele se apresenta ao povo ali de uma forma gloriosa. Ele vai no monte, Deus está ali. E o que a história conta pra gente é que no alto do monte tinha uma nuvem onde caía fogo, trovão, e as pessoas morrendo de medo diziam: Moisés, vai você. Nós não queremos nem chegar perto. Isso é muito magnífico para nós. Isso, se nós formos lá, nós vamos morrer. Moisés, vai na frente, vai lá, aproveita, vai por nós, que nós não vamos poder. E aí Deus dá ali os 10 mandamentos, a história continua para nós, e Deus começa a ordenar aqui desde o capítulo 25 aqui, o que eles deveriam fazer a respeito de como que Deus iria mostrar a sua presença no meio do povo. Como que Deus iria mostrar que eu sou o Deus de vocês. E através daquilo que ele cria, que ele manda eles criarem, a partir daqui do capítulo 25. Alguém lê para mim o versículo 8. Lê o 8 e o 9, por favor. 25, 8 e 9. 25. Instrua os israelitas a construírem para mim um santuário, para que eu viva no meio deles. Devem fazer esse tabernáculo e sua mobília de acordo com o modelo que eu lhes mostrarei. Então, ele ordena ali, então, Moisés a instruir os israelitas para construírem um lugar santo, um santuário, onde Deus ali habitaria no meio do povo, onde Deus viveria ali no meio deles. Onde que através daquele tabernáculo, aquilo que eles construiriam, Deus diria: eu estou no meio de vocês. Eu estou presente aqui. Eu estou aqui. E aí a gente continua então entendendo um pouquinho mais para frente. Olha só, pula um pouquinho mais para frente no capítulo 29, versículos 45 e 46. Pode ler desde o 43, na verdade, até o 46. 29, lê do 43 até o 46. Ali me encontrarei com os israelitas e o lugar será consagrado pela minha glória. Assim consagrarei a tenda do encontro e o altar, e consagrarei também Arão e seus filhos para me servirem como sacerdotes. E habitarei no meio dos israelitas e lhes serei o seu Deus. Saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Então essa mesma ideia do qual a gente vê a respeito do tabernáculo, do qual João está nos ensinando lá no capítulo 1, essa ideia de que Deus ele tabernaculou no meio do povo, é do qual ele armou a sua tenda, armou ali então o seu lugar de habitação, onde ele habitaria. Porque essa é a ideia aqui do qual a gente vê aqui para Moisés. Moisés dizendo aqui para a gente aqui, no livro de Êxodo, né, no versículo 35, que a razão de Deus construir esse tabernáculo é que ele viveria no meio do povo. Ele não só viveria, mas ao viver no meio do povo, ele saberia que ele é o Deus deles. E então eles saberiam que são, no versículo 2, no versículo 46, que ele era o Deus dele, esse que tirou do Egito, a fim de que vivesse no meio deles. Ou seja, Deus mostrando que a razão principal do tabernáculo não era simplesmente para que eles prestassem sacrifícios, não era simplesmente que existissem uns rituais, mas principalmente de um relacionamento com o povo. Quando a gente para pensar sobre este Deus, a gente tem que entender que Deus não é o Deus do qual a gente vê às vezes em outras religiões, um Deus distante, um Deus que não está preocupado, mas um Deus que busca relacionamento. É claro que não é um relacionamento no sentido de que nós somos extremamente merecedores deste relacionamento. Não é isso. Deus ele faz isso para nós nos relacionarmos com Ele, porque nós necessitamos disso. Nós precisamos deste relacionamento. Nós necessitamos da presença deste Deus. É diferente muitas vezes do qual a gente vê muitas igrejas falando de que na realidade Deus ele precisa de nós. Deus ele tem que fazer coisas para nós. Isso não é verdade. Mas Deus mostra isso diante da sua misericórdia. E aí a gente vê no final do capítulo 40, no final do livro de Êxodo, que esse tabernáculo então ele é construído.
Esse tabernáculo ele é estabelecido, as tendas ali, a tenda do encontro, onde então eles se encontrariam a Deus. No final do capítulo 40, ali no versículos 34 até o versículo 38, isso encerra, mas existe uma questão gloriosa aqui que faz então que a presença de Deus enche o templo. E ali no versículo diz isso, no 34 até o 38. E alguém lê para mim, por favor. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia mais entrar na tenda do encontro, pois a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor a enchia. Sempre que a nuvem se levantava de cima do tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas, se a nuvem não se levantava, permaneciam onde estavam até a nuvem se levantar. Durante o dia, a nuvem do Senhor pairava no ar acima do tabernáculo, e à noite, fogo ardia dentro da nuvem, de modo que todo o povo de Israel podia vê-la. E isso ocorreu ao longo de todas as jornadas dos israelitas. Então a gente vê aqui desde o versículo 34 que uma nuvem cobriu a tenda do encontro, o tabernáculo em si, principalmente o lugar onde o sumo sacerdote encontraria ali, estaria diante da presença de Deus. E ali então é um evento glorioso de que a gente vê ali no versículo 34 dizendo que a glória do Senhor encheu todo o tabernáculo. A glória do Senhor encheu todo o tabernáculo. E é da mesma forma do qual a gente vê João dizendo a respeito disso. Ele diz que o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. E então se pôde ver a glória de Deus. Não sei se vocês conseguem imaginar toda essa cena. Mas acho que porque nós muitas vezes temos não conseguimos transmitir um texto para uma imagem, né? Muitas vezes nós não conseguimos fazer isso. Mas imagina essa cena do qual está acontecendo aqui no tabernáculo. O tabernáculo sendo construído, Deus enchendo ali a glória. Imagine algo maravilhoso. Da mesma forma que João está dizendo aqui então a respeito da pessoa de Jesus. A glória de Deus sendo colocada na pessoa de Cristo Jesus. Mas existe um porém. Existe uma questão do qual a gente não consegue enxergar aqui plenamente a respeito do tabernáculo. O tabernáculo ele não é perfeito. Ele é maravilhoso, a glória está aqui de Deus, Deus está ali. Mas não existe uma presença de um relacionamento do povo com a presença de Deus plenamente. Porque existe algo do qual não tinha sido eliminado. Existe algo que é o ponto principal do qual não faz com que o povo possa experimentar da presença de Deus. Que é o quê? Pecado. O povo continua sendo pecador. E a gente vê a respeito das ordenanças de Deus que a maneira como deveria ser os sacrifícios de Deus ao povo, do povo a Deus, né? Que deveria ser que uma vez por ano o sumo sacerdote teria que entrar no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, onde Deus manifestava a sua presença. Ou seja, uma só pessoa representando todo o resto do povo, em que apresentava ali todos os pecados do povo durante aquele ano. Se Deus se alegrasse do povo, o sumo sacerdote vivia. Se Deus não se alegrasse do povo, morria. Eu não lembro se existe algum versículo que diz isso, mas eu aprendi a respeito da história que dizia que até o sumo sacerdote ele ia com uma cordinha amarrada aqui no seu corpo e debaixo da sua roupa, né, tinha alguns sininhos. Então eles ficavam só ouvindo. Ficavam lá. Se escutava alguma coisa, ele estava se mexendo. Deus gostou do que a gente fez. Deus gostou do que nós vivemos. Mas se não ouviram nada, Deus vai nos castigar. Ele morreu. E aí então puxavam o corpo daquele homem. Ou seja, não tem como nos apresentarmos diante da presença de Deus. E é então que existe então aquilo que a gente está entendendo que João está nos dizendo. Existe a solução para isso. Existe algo que pode solucionar esse problema de nós não podermos relacionar plenamente com Deus. Existe algo que pode fazer então que a gente possa entender e conhecer a este Deus plenamente e nos relacionarmos perfeitamente com este Deus. A pessoa de Cristo Jesus se tornando homem, aquele do qual também é Deus, vindo e se fazendo e habitando no meio de nós. Já que então não tem como nós chegarmos até Deus, o que Deus faz então? Ele se chega até nós.
Ele faz com que essa presença seja possível. Ele faz então com que isso aconteça. Mas tá, mas Lucas, o que isso está acontecendo aqui? O que isso tem a ver? Como que isso é possível então? Como é que é possível a gente poder experimentar diante disso? Se nós olharmos simplesmente para o que João está dizendo aí no capítulo 1 e esquecemos todo o resto da história, nós não vamos entender. Não vamos entender como isso é possível. Porque aqui em João capítulo 1 ele está falando de um menininho. Aquilo que nós comemoramos talvez lá no final do ano, dia 25, no Natal. Filhinho ali, a criancinha nascendo, tá? Mas ele é só um bebê. Por que esse bebê é tão importante? Nós entendemos qual é o final da história, então. Cristo Jesus, ele morre para pagar o preço do nosso pecado. Para que então esse pecado que nos afasta desse Deus possa então ser eliminado. O véu que separa nós e Deus, então ele é encerrado. Deus ele se faz presente no meio de nós para encerrar então o preço deste pecado. Para que a gente possa entender o que o autor de Hebreus está dizendo para a gente lá no capítulo 10, eu gostaria que vocês abrissem comigo. Em Hebreus capítulo 10, os versículos 19 até o versículo... Até o versículo 25. Hebreus 19 até o 25. Hebreus 10. Hebreus 10, 19 até o 25. Deu 10? Hebreus 10, 19 até o 25. 19, 20. Alguém lê para mim, por favor. Pra frente. Sim. É. 10. Hebreus 10. 19, 25. 10, 19, 25. Isso. A chupetinha, velho. Vai correr a chupeira, né? Isso. Alguém pode ler para nós, por favor? Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina que leva ao lugar santíssimo. É uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus. Entremos com o coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência ocupada foi purificada e nosso corpo lavado com água pura. Apeguemos-nos firmemente, sem vacilar, a esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das suas obras. E não deixemos de nós unir como fazem alguns, mas encorajemos-nos mutuamente, sobretudo, agora que o dia está próximo. Ele começa ali dizendo a razão como nós agora podemos entrar na presença de Deus. Ele diz algo ali, ele nos convida a entrar com toda a confiança diante da presença desse Deus. Do qual nós podemos ter a certeza de que nós podemos chegar diante da presença de Deus porque Ele não vai nos fulminar, mas por causa de alguém. O que ele diz ali no versículo 19? Por causa de que nós podemos chegar diante da presença de Deus? O sangue de Jesus. O sangue de Jesus. Não é a ideia de que o sangue de Jesus ele tem poder, né? Algo místico, né? Eu vi uma vez num canal lá dessas igrejas que a gente tem lá no Brasil, né? Dá até vergonha, mas o cara ele começou a orar ali e as pessoas que estavam ali, né? Os diáconos que eles colocaram, estavam com alguns borrifadores que tinham o sangue de Jesus.
E aí saía espirrando nas pessoas e fazia as pessoas caírem. Não é esse poder do qual a gente está dizendo sobre o sangue de Jesus. O sangue de Jesus, ele tem poder para fazer o que esse versículo 19 está dizendo para nós. Que é o quê? Abrir o caminho. Ele tem poder para fazer com que essa presença de Deus, que tinha sido o objetivo do qual Deus tinha desde o capítulo 1 de Gênesis, de se relacionar com o povo, que se perdeu por causa do nosso pecado, do qual é limitado no tabernáculo, mas que é plenamente alcançado na pessoa de Cristo Jesus. Ele é capaz e ele tem poder de fazer com que nós nos aproximemos de Deus. Porque o sangue de Jesus está referindo-se à morte dele. A morte que, na verdade, é a minha morte, é a sua morte, a morte que paga o preço do nosso pecado. Ele diz ali, que no versículo 19, que Jesus ele abre um caminho novo e vivo através da cortina que leva ao lugar santíssimo. E uma vez que nós temos, então, um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, ou seja, Cristo Jesus, nós entremos com o coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada e o nosso corpo lavado com água pura. Porque Cristo, ele pagou o preço dos nossos pecados uma vez por todas. Nós não precisamos fazer mais coisas para alcançarmos a presença de Deus. Isso é suficiente. Nós podemos chegar, então, com total coragem diante da presença de Deus, com corações puros e sinceros. Ele também não está dizendo para nós, e você pode ler a continuação do texto depois, que vou viver da maneira como eu quero e Deus vai me aceitar. Não é isso também. Se Deus ele tira então o poder do pecado sobre as nossas vidas para que nós possamos viver uma vida de santidade ao lado dele, ao lado da presença dele, é claro que ele não vai querer que o pecado seja mais envolvido nessa situação. Claro que ele não deseja isso para nós. Mas Cristo ele paga o preço desse pecado. E aí então no final dos versículos ali a gente vê então que agora então ele aplica algumas formas do qual a gente vê que nós possamos nos apegar firmemente a essa esperança, porque Deus ele é fiel, motivando uns aos outros na prática do amor. E aí então vem o versículo 25, que muitas vezes alguns pastores usam para exortar os irmãos que são faltosos, né? Não deixemos de reunir como fazem alguns, mas encorajem-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. A razão dessas coisas é porque Cristo morreu por nós. A razão de que nós podemos ir a uma igreja e cultuarmos, estarmos juntos com os irmãos, é porque Cristo morreu por nós. A razão do qual nós podemos orar hoje e sabemos que Deus nos ouve é porque Cristo morreu por nós. A razão do que eu posso saber que Deus continua me amando e continua me abençoando é porque Cristo morreu por nós. A razão do que eu posso ter a certeza de que Deus ele não me abandona mesmo quando eu peco é porque Cristo morreu por nós. Aquele Deus do qual tinha um relacionamento com o seu povo limitado por um espaço no sentido do tabernáculo, agora ele é amplo através da pessoa de Cristo Jesus. Talvez você pode pensar isso de algumas coisas diante disso. E aí eu queria que você pensasse um pouquinho sobre a sua vida nesse sentido. Talvez você pode olhar para isso e se sentir o centro do universo, né? Nossa, olha como Deus me ama, né? Eu sou o cara, né? Só pode ser, né? Porque... O Paul Washer, ele fala assim, né? Quando ele fala assim, Deus te ama. Ele fala, que bom, eu também me amo. Que olha, Deus, porque eu sou muito bom, né? Porque eu me amo também, né? Deus me ama, né? Eu vi uma frase uma vez, né? Deus me conhece, Ele sabe quem eu sou e assim mesmo Ele me ama. Mas você pode pensar, nossa, olha como Deus ele fez tudo isso só para se relacionar comigo. Olha só. Não é isso. Não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia ensina, na verdade, que esse relacionamento com Deus é graça e misericórdia. Nós não merecemos isso. Nós o que merecemos, e aí é o que me bate e me deixa triste com as suas músicas gospels, do qual a gente vê lá no Brasil, né? Qual até falei lá uma vez com um grupo de jovens lá sobre aquela música, não sei se vocês já ouviram falar, Restitui. Ele diz, restitui, eu quero de volta o que é meu. Se vamos parar para pensar sobre isso, o desejo do cara, o que ele está desejando, o que é dele, na verdade, é o inferno. Ele quer de volta o que Deus não deu mais para ele. Eu não sei, né? Não sei nem se ele é crente, né? Não sei. Restituir, o
castigo divino. Não. Tudo que nós temos diante de Deus, essa possibilidade de que Cristo morreu por nós, por amor, graça e misericórdia, do qual nós não merecemos. Não é para simplesmente dar um calorzinho no meu coração. Não, é para me resgatar do inferno, para viver uma vida ao lado dele, para adorar a ele. Ou talvez você pode pensar diante disso, e aí fica com você, né? Talvez, não, tudo bem, Lucas, eu entendi, mas isso aí não é para mim. Isso aí é uma história aí legal, eu gosto, mas não. Prefiro viver a minha vida. No fim das contas, a escolha é sua. Eu não posso determinar algo por você. Mas continua lendo o texto do qual a gente viu aqui de Hebreus. Lá no final do versículo 31, ele diz o seguinte: que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. 10:31 ele vai dizer: que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Quer viver uma vida longe de Deus? Vivo. Quer negar essa graça, essa misericórdia de Deus? A escolha é sua. Você pode viver do jeito que você quiser. Mas não zombe de Deus. Você não está indo contra o que eu estou dizendo. Você está negando aquilo que Deus ofereceu através da morte do seu filho. Para que você possa ter sim vida eterna. Mas viver uma vida longe disso, trazer desgraça para você. Agora, se você quer isso, a escolha é sua. Ou talvez você nunca entendeu até mesmo o que é a ideia do que Cristo Jesus veio fazer aqui na Terra. Talvez você, quando pensa sobre o Natal, né, você acha as luzes bonitas, você acha as músicas muito bonitas. Quando chega perto da época do Natal, ali, lá por novembro, a minha namorada já começa a cantar as duas músicas de Natal, né, todo dia. Todo dia ela começa lá. Só que aí chega no meio, ela trava numa só, né? Ela escolhe uma lá e fica até dia 25 só cantando uma. Mas enfim. Mas esse não é o sentido. O sentido do Natal, do qual a gente comemora e muitas vezes se lembra disso, ou até mesmo do qual a gente se lembra da Páscoa, não é simplesmente um negocinho, é legal a festa, é legal as músicas, são legais as luzes. Não. Tem uma razão principal do qual mostra o plano redentor de Deus, o plano de recuperar nós para viver uma vida ao lado dele. Essa é a razão. Não é simplesmente uma experiência do qual a gente tem aí durante o ano. Ou talvez você já entendeu tudo isso, talvez você sabe desde pequeno. Talvez você já entendeu o que é essa salvação em Cristo Jesus. Talvez você já entendeu o que é essa morte do qual nós tínhamos e agora nós podemos ter vida ao lado de Deus. Mas o que eu te desafio a pensar então é como você tem vivido diante disso então hoje. Como você tem vivido então diante disso? Você já parou para pensar que o fato da gente nos relacionarmos com Deus tem um alto preço? Muitas vezes quando nós pensamos, muitas vezes esquecemos por ser tão fácil. Tão fácil nós orarmos, tão fácil nós nos relacionarmos com Deus, se torna algo muito barato. É claro que nós não precisamos fazer nada para isso, no sentido de que Deus já nos dá tudo. Mas porque muitas vezes não tem nosso esforço, nós não damos valor. Quer ver uma pergunta diante disso? Quantas vezes você falou com Deus hoje? Quantas vezes você leu a palavra de Deus, a palavra do qual nos ensina sobre este Deus nessa semana? Quanto tempo você parou para pensar em como você pode viver uma vida mais em santidade do lado desse Deus? Porque nós nos esquecemos disso porque é muito fácil. Porque para nós não teve muito custo, então nós deixamos para lá. Enquanto que na realidade o custo para tudo isso é a vida do próprio Filho de Deus. Ressuscitou ao terceiro dia para que nós possamos viver ao lado dele. Para que nós possamos orar e conhecer este Deus, nos relacionarmos com este Deus. Cristo morreu por nós. Cristo habitou no meio de nós. Cristo, diante do seu plano redentor, através do que Deus nos dá na pessoa de Cristo Jesus. É para isso que nós possamos viver. Essa é a razão. Você talvez já entendeu, já é salvo, você já reconheceu os seus pecados e encontrou a salvação em Cristo Jesus. Eu te desafio a pensar então como você tem vivido diante disso. Então. Como tem sido a sua vida diante disso? Então? Tem sido uma vida de relacionamento intenso com Deus. Buscando a Deus em oração, em leitura bíblica. Querendo conhecer mais desse Deus. Viver uma vida de adoração a este Deus. Viver uma vida de intimidade
Com a igreja do qual Deus morreu por ela? Será? Eu desafio você a pensar um pouquinho sobre isso. E entender que quando a gente vê a respeito da presença de Deus habitando no meio de nós, é só graça e misericórdia da parte de Deus. Sim, é para nos alcançar. É para nos alcançar. Mas não é para nos fazer especiais, quando nós somos merecedores. Muito pelo contrário. Não merecemos nada. Isso é graça e misericórdia da parte de Deus. O que nós fazemos diante disso, então, é que está o desafio. Se você vai fazer ao ouvir todas essas coisas, aí a escolha é sua. Eu não posso fazer por você. Mas o meu desejo, então, é que a gente possa ser desafiado diante de olhar diante dessas coisas, diante de olhar o que a Bíblia nos ensina a respeito disso, para que nós possamos viver uma vida que agrade a Deus. Uma vida que seja digna diante dessa salvação que a gente recebeu. Uma vida buscando, sim, a presença de Deus. Porque, na realidade, se vivemos buscando outras coisas, nunca encontraremos satisfação total de nossas vidas. Se não for na presença de Deus. Se não for no relacionamento com este Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas. Amém?